Olá, meu nome é Mariana Lopes, sou professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje a gente vai relacionar um pouquinho de deficiências motoras com os sistemas do nosso corpo, ou seja, quais os sistemas que estão envolvidos em relação a essa questão. Como, por exemplo, o sistema nervoso, que vai ser o tema da nossa aula. O objetivo deste aprendizado é justamente compreender as deficiências, as suas razões e os efeitos para construir um mundo cada vez mais inclusivo. Vamos lá? Então, para dar início, não tem como a gente não mostrar, né, essa imagem e falar um pouquinho do sistema nervoso central, o famoso SNC. Então, o SNC é o principal conjunto de órgãos que lógico, debilitados, eles afetam a locomoção da movimentação, podendo assim causar alguns processos de deficiências motoras. Então, quando você olha essa imagem em vermelho, a gente vê a composição desse sistema nervoso central, onde você tem a medula vertebral e o cérebro. Juntamente com toda essa questão do cérebro e da medula espinhal, a gente então tem o famoso sistema nervoso central. Ele é responsável por conduzir todas as informações de diversas partes do nosso organismo para o cérebro. Não só, lógico, ele parte para o cérebro e também transmite para outras regiões, sendo responsável também pelos famosos atos reflexos, né? Ou seja, quando você tem lesões nessa porção do sistema nervoso central, você pode então causar muitos prejuízos ao organismo. Então é só para a gente poder entender esse link. Então nós começamos a falar sobre as lesões que são ocasionadas no nosso sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, e agora a gente vai entender como esse processo acontece. Então a ideia é a gente conhecer esse sistema nervoso, que quando a gente olha, você acha tão simples, né? É o cérebro e a medula vertebral. Pois é, mas é justamente esses dois que dão um link total para todo o processo de funcionamento do nosso organismo. Quando a gente fala da questão dos sistemas envolvidos nessa lesão medular, a gente não pode esquecer de falar do tecido nervoso. Então, o tecido nervoso ele é formado por células especializadas que são chamadas de neurônios. Esses neurônios, não só por eles, né, mas também pelas células glia, tá? A gente tem esses dois. Ambos possuem várias funções, entre elas a de proteger e até mesmo de nutrir os próprios neurônios. A gente pode dizer aí que cada nervo do corpo é como se fosse um cabo de eletricidade, formado por milhares de neurônios que se conectam uns aos outros. É lógico que eu acho que a cabeça de vocês deve estar viajando, né? Mas imagina só, se a gente pega o cabo e observa por dentro, o tanto de pequenos fios que a gente tem interligados e unificados. É mais ou menos assim que funciona, ou seja, depende dessa conexão para que o nosso organismo funcione de uma forma adequada e que não cause nenhum problema. Além disso, quando a gente fala dessa questão de anatomia, né, desse neurônio que eu acabei de citar aí no slide anterior, a gente está falando que esse tecido nervoso, ele é formado, então, por esses neurônios, que é esse carinha aí que vocês estão vendo aí na imagem de vocês. Esse neurônio, ele vai se conectar por meio de um nome até meio esquisito, mas que é fácil de lembrar, chamado de sinapses, né? Eu falo que parece pequenos choques, né? Então a sinapse, ela é isso. É quando você tem esses pequenos choques que vão dar justamente a funcionalidade da sensação e da movimentação que o seu corpo está querendo executar, ok? Então essa sinapse, para que ela ocorra, é necessário uma propagação desse impulso nervoso. Por isso que tudo isso que eu estou comentando, ele está muito interligado com o tecido nervoso, né? Então, toda essa formação, ela está inclusa nesse tecido nervoso, ok? Quando a gente sente, por exemplo, um estímulo, qualquer estímulo, tá? Seja ele visual, olfativo, a questão do tato, qualquer estímulo, imediatamente essa sensação, esse reflexo da sensação é conhecido como impulso nervoso. Então, ele acaba levando através dos neurônios até o cérebro, que vai acabar recebendo essa informação e imediatamente retornando para aquilo que deseja acontecer, para o ponto inicial. Neste retorno, a gente consegue então sentir essa sensação. Então, todo esse processo desse impulso que é feito, ele vai dar a visão, o olfato, a audição, quando você tem dor, frio, calor. Então é só para a gente poder entender o quanto é importante essa ligação e o quanto ela é fundamental para que esse nosso organismo ele execute as principais atividades.
Além disso também a gente não pode deixar de falar da medula espinhal, né? Então a gente está indo por etapas. A medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central e a gente fala que ela é mais afetada e que acaba produzindo muito mais deficiências motoras, ok? Então a gente tem a questão cerebral que promove toda essa questão dos impulsos, mas a medula, ela também, quando você tem processos de lesão, ela também acaba sendo muito afetada e é onde você tem até partes do organismo que acabam não executando a função adequada por conta desse lesar, né, dessa lesão que ocorreu, ok? Ela é localizada dentro das vértebras, então a gente fala que a medula espinhal, ela é constituída por uma substância, que é chamada substância branca, onde ela é formada principalmente por feixes e fibras dos axônios, que a gente comentou no slide anterior. E ela também é formada por uma substância chamada de cinzenta. Essa substância cinzenta, ela é formada principalmente pelos corpos celulares desses neurônios que a gente também acabou comentando. Além disso, ela também é considerada um canal central, onde vai ter todo um processo de circulação do famoso líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, ele é super importante, ele que faz todo o processo dessa movimentação acontecer, ele faz parte desse processo todo. Vale também lembrar que ela é revestida por 3 membranas, que a gente fala que são 3 membranas denominadas meninges, que conferem uma proteção muito maior, né? São 31 pares ao todo, que são chamados de pares de nervos espinhais, e que esses pares, eles acabam se ramificando a partir dessa medula. Então, ele se ramifica e se conecta a todas as partes do corpo. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Quando você tem uma doença, vamos pegar um exemplo da meningite. Então, a meningite nada mais é do que uma inflamação nas meninges. Por isso que normalmente a pessoa ela é internada muito rápido, ela tem que tomar uma medicação. A gente sabe que tem uma meningite bacteriana, uma meningite viral, mas enfim, independente de qual seja, né, o ocorrido, normalmente a pessoa tem que internar. Por quê? Porque ela é uma inflamação nas meninges. E as meninges, elas estão muito próximas ao cérebro, até porque faz parte do sistema nervoso central. Então, isso pode ocasionar outros problemas. Então, por exemplo, não é só, eu estou com a meningite, então eu vou ter um problema X. Não. Então, se essa inflamação ela aumenta, você pode ter paralisia, entre outros problemas, porque ela está linkada ao sistema nervoso central. Por isso que as pessoas que entram com esse quadro, elas são muito cuidadas para não ter uma evolução desse processo inflamatório. Bom, além disso, nós também temos, quando a gente fala de exemplos de lesão medular, a gente tem um muito clássico, que é o mergulho em águas rasas, né? Então, existem até algumas pesquisas que falam a respeito disso, de quantas pessoas que se acidentam por conta de mergulhar em águas que não são profundas, que são muito rasas. Então, aí tem algumas dicas em relação a esse tema. Então, primeiro, jamais mergulhe de cabeça em um local que é desconhecido. Segundo, sempre faça o primeiro mergulho de pé. Sabe aquela coisa, observar onde eu estou pisando? Então, a importância de saber aonde você está. Terceiro, evite brincadeiras que envolvam pular sobre quem está na água ou realizar acrobacias, piruetas, enfim, qualquer coisa de saltos que acabam movimentando sem você ter a certeza de onde você está. Além disso, tenha atenção ao consumo de bebidas alcoólicas, principalmente quando a gente fala entre adultos e jovens, isso acontece bastante. Então, muitos acabam se acidentando por conta de uma ingestão alta de álcool e aí acaba fazendo nas brincadeiras e acaba tendo aí seríssimas lesões, principalmente na parte medular. Procure evitar, então, a combinação de álcool com mergulho. Nós também temos aí uma foto que ela vai estar relatando a questão das próprias vértebras, né? Então, nós temos aí, para a gente conhecer um pouquinho, né? Nós temos acima da vértebra, né? Então, vocês estão vendo a flechinha, que a gente fala que é considerada T1, que a gente fala que é a tetraplegia. Ou seja, se a pessoa ela tem uma fissura, uma lesão nessa vértebra, ela pode então se tornar tetraplégica, ou seja, ela perde esse funcionamento do corpo. Quando a gente tem abaixo dessa vértebra T1, ela é chamada também a de tetraplegia e ela vai ter uma lesão também, porém ela não vai ser tão grande quanto acima
da vértebra T1, ok? Lembrando que quando a gente usa o sufixo, que é o que vem depois da palavra, prefixo antes, sufixo depois, plegia, significa o quê? Não funcionalidade dos membros. Então é quando a pessoa ela é detectada por uma falta de funcionalidade, ou seja, o membro ele não consegue executar a atividade dele porque ela teve alguma lesão nessas alturas das vértebras. Bom, eu vou indicar agora para vocês um trechinho desse vídeo do 0.45 a 1.1 que vai mostrar justamente esse lesionar do que pode acontecer na coluna vertebral. Então assistem. Solta então a vinheta da curiosidade. Essa vinheta ela vai estar contando um pouquinho, falando a respeito de uma história, e aí essa história envolve essa integração dos sistemas, né? Então a gente tem aí nas Paralimpíadas de Tóquio, lá em agosto de 2021, a atleta brasileira Beth Gomes, com 56 anos, ela conquistou o ouro olímpico no lançamento de disco, estabelecendo assim um novo recorde mundial. Uma coisa bacana de observar é a expressão e a musculatura da Beth. Olha só que bacana, para esse momento e dá uma olhada. Graças a isso aí, gente, essa expressão dela é justamente na hora do arremesso, ok? Mas quando a gente olha essa expressão dela, ela acontece graças a uma interação entre o sistema nervoso esquelético e o sistema nervoso muscular. Então, o comando, é lógico que a gente sabe que ele está sobre o sistema nervoso, mas é legal a gente entender que esse sistema nervoso, ele integra e coordena todas as funções e atividades do corpo. Então, só para a gente poder entender o quanto que essa integração do sistema, ela é real e ela é super importante. E aí, vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre a história aí dessa grande atleta, né, que é a Beth Gomes. Bom, e aí para a gente poder fechar, nós temos também o sistema locomotor. Então nós estamos falando aí do sistema nervoso, que envolve a questão muscular, e agora a gente vai entrar um pouquinho sobre a importância do sistema locomotor, que está relacionado ao sistema esquelético e muscular. Tanto o sistema esquelético como muscular, eles sustentam o nosso corpo em forma de conjunto, né? Permitindo então que a gente consiga uma enorme variedade de movimentos. A contração, o relaxamento dos músculos, que acabam originando aí os movimentos dos nossos ossos, eles são controlados pelo sistema nervoso. Podemos então dizer que a nossa movimentação ela é um resultado da interação dos três sistemas, ou seja, o sistema nervoso, muscular e o esquelético. Tá vendo como é importante a junção desses três e todo o processo de movimentação? Então vale a pena entender o quanto essa interação do sistema ele acaba nos dando enormes movimentos e tudo que a gente faz é graças a eles. Se você tiver mais interesse, você tem aí vários links no Saiba Mais e eu deixo uma frase de reflexão da Cora Coralina que diz que recria a tua vida sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Muito obrigada e até mais.